Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui pela UX-TV, parceira do canal Futura. Semanalmente, o programa Teorema lança questões importantes em torno de um assunto, sempre com a participação de gente interessante, professores, estudantes, pensadores das questões do mundo contemporâneo. E vamos à pergunta, à proposição do programa de hoje. O termo invisibilidade social é um conceito que foi criado para designar as pessoas que ficam invisíveis socialmente, seja por preconceito ou indiferença. E os fatores podem ser os mais diversos: estéticos, econômicos, sociais, históricos, culturais, entre outros. Esse problema se torna ainda mais grave quando gera depressão, doenças psíquicas, distúrbios e bullying. Mas então, o que é ser invisível? Esta é a questão do teorema de hoje. O que é ser invisível? Essa é a nossa questão para responder à proposição que nos provoca a discutir o assunto, a buscar alguma solução. Temos a presença da professora Mara de Oliveira, que é pesquisadora, doutora aqui na Universidade de Caxias do Sul. E contamos também com a presença de duas acadêmicas, né? A Tatiane, do curso de Psicologia, a Daniela, do curso de Serviço Social, e do publicitário Sandro. Vou pedir que a Tatiane, por favor, pegue o microfone, se apresente e diga aquilo que também traz como curiosidade, como pergunta, como interrogação para o programa de hoje. Por favor. Bom, meu nome é Tatiane, então eu sou estudante de último semestre de Psicologia, então já estou concluindo. E quando eu recebi o convite, assim, eu pensei um pouquinho na questão da formação, né, da identidade social. Porque a gente se constitui, né? As pessoas constituem a sua identidade a partir desse contato com o social. E fiquei pensando assim sobre essa questão, né? Da relação da invisibilidade social com a formação, né? Com a construção da identidade social. Daniele, por favor, o microfone. Isso. Depois já pode passar o outro microfone para o Sandro. Pode dar aqui para mim que eu vou passar para ele. Daniele, você, bem-vinda, tudo bem? Se apresente. Tudo bem, tudo certo. Eu me chamo Daniele, eu estou no último semestre do curso de Serviço Social. E também, quando eu recebi o convite, acho que partiu do próprio tema do meu trabalho de conclusão, que primeiramente é sobre adolescentes com HIV/AIDS, mas que parte de um pressuposto de que existe uma invisibilidade que tem as suas raízes no preconceito e no estigma que essas pessoas carregam e que é construído socialmente, né? Ok. Sandro, você é publicitário. Publicitário é tornar público, e agora vamos discutir invisibilidade? Realmente, quando me fizeram o convite aí para o programa, comentaram sobre o tema de invisibilidade social e eu, obviamente, remeti para a minha área, né? Que hoje eu trabalho na questão do branding, né, que é gestão de marcas, que o objetivo o que é? É tornar visível empresas e até pessoas, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de promoção de um profissional, eu tenho que tornar ele visível num universo bastante amplo, né, na comunicação, né? Exatamente. Vamos depois ver essas contradições. Professora Mara, na ficção temos um famoso filme, O Homem Invisível. E, entretanto, na nossa sociedade há homens, há mulheres, há muitas pessoas que são invisíveis. O que acontece, professora Mara, para iniciarmos a nossa discussão? Bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui fazendo essa discussão de um tema que academicamente é novo, apesar de a invisibilidade ser tão antiga quanto a história, né? Seja de sujeitos, seja de situações, a temática invisibilidade social, ela é uma temática que ela ganha força enquanto estudo, principalmente a partir da década de 90, né? E hoje os grandes atores que têm estudado de forma mais sistemática é a psicologia, é o serviço social e o pessoal das ciências sociais, antropologia, ciência política e sociologia. Bom, duas questões assim precisa para a gente começar um pouco o debate aqui sobre invisibilidade. Uma das questões quase sempre a gente coloca invisibilidade a partir de um sujeito, né? E daí a gente pode discutir um pouco com a Tati a questão da identidade, né, vinculada à identidade de um sujeito em si.
Agora, quando a gente discute invisibilidade, a palavra composta, invisibilidade mais social, e o social ele remete às relações estabelecidas na sociedade. Sim. A gente não está discutindo um sujeito, mas a gente está discutindo situações. Quem são os invisíveis? Mais assim, explicitamente temos a questão, por exemplo, de garis, de pessoas que têm profissões, mas que não são vistas. Até uma pesquisa marcante é do professor Fernando Braga da Costa, da USP, né? Que por um período, pesquisando, se vestiu de gari e se tornou quase que invisível, não era reconhecido. Veja, quando a gente trabalha com esse conceito de visibilidade, a gente pega normalmente diferentes grupos sociais. Os grupos sociais que têm invisíveis, a quem tem dado maior visibilidade na discussão através de pesquisa, são aqueles grupos vinculados a situações de empobrecimento. Então, é comum a gente analisar grupos que seriam invisíveis, que estão tendo maior visibilidade, que são os garis, que são os catadores, os recicladores, inclusive aqueles que estão em situação de preconceito, como as pessoas com deficiência, inclusive os portadores de HIV e AIDS, né? No entanto, as pesquisas ainda muito tênues, muito primárias, a gente tem. Mas, por exemplo, um dos sujeitos, quando a gente discute invisibilidade social, que mais tem invisibilidade são as mulheres, né? Porque as mulheres, o trabalho, por exemplo, da mulher é o trabalho mais invisível. E daí, se a gente pega os estudos sobre mulheres, mesmo que a gente não estudasse a composição, a palavra composta, invisibilidade social, na década de 60, que é o grande boom dos movimentos sociais feministas e da discussão sobre o mundo, tá, em que as mulheres ficaram retidas, principalmente a partir de metade do século XX, né, a partir da década de 30, com muita ênfase, elas são os sujeitos mais invisíveis. Né? Porque normalmente o trabalho é um trabalho que ela faz cotidianamente, não aparece, e a invisibilidade é tão grande, que a gente não consegue repartir elas ainda irmãmente com os homens. Né? Mesmo quando a gente diz assim, os homens, meu marido, meu companheiro, meu namorado, ele me ajuda. Né? Então, a tarefa feminina é a tarefa mais invisível. Ainda está definida como dela, ela é a ainda mais é um papel. invisível. E a outra tarefa hoje, a outra atribuição hoje que a gente tem visto de invisibilidade são das relações no trabalho. Tem um pessoal iniciando pesquisa, aí é uma pesquisa que até o nosso grupo de pesquisa, que nesta área é comandado pela professora Ana Camardello, que é até a orientadora, né, da Dani. Que inclusive nos ajudou na produção do programa. E a Ana, assim, é uma pessoa que vem estudando de forma mais sistemática, e isso, infelizmente, hoje ela não pôde comparecer aqui, né? Uma das questões que a gente tem nos preocupado no nosso grupo, no nosso núcleo de pesquisa, é da invisibilidade dada pelas relações de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Sim. Aqui nós temos 2 alunas e dois professores, né? Na era da informática, em que tudo fica muito mais fácil, então o aluno vai lá no AVA às 2 da manhã ou no domingo, né? E ele posta um trabalho, um recado, dali a 5 minutos ele vai lá e diz, prof, não respondeu, prof, ele não consegue visualizar o trabalho do outro, de que sim, é domingo, é o horário que ele tem de trabalho, é o espaço que ele tem para produzir, é dentro de uma questão dele. Ele não consegue ver o outro. Ele só vê, então, a maior invisibilidade hoje, que são nas relações de trabalho. Né? Quando a pessoa te manda um e-mail, ela manda um e-mail e daqui a pouco ela te liga. Cadê? Quem quer fazer a primeira questão, ainda antes do intervalo? Sandro, por favor. Eu estava refletindo sobre o que a senhora estava colocando, né? E eu vejo assim que a invisibilidade, ela deve ter tido, a invisibilidade social deve ter tido uma ascensão muito grande com a questão do capitalismo, né? Porque hoje eu vejo a questão da pobreza do indivíduo, né? Para ele se inserir num determinado grupo, às vezes ele tem que ter posses, ele tem que ter vestir uma determinada roupa, ter um equipamento eletrônico, ter uma etiqueta, para poder se destacar e às vezes conseguir participar de grupos, né? E acaba tendo uma exclusão social. Muitas vezes eu percebo isso, às vezes dentro de uma escola, dentro de instituições, dentro do próprio trabalho, né? Que às vezes tu tem um grupo de trabalho grande dentro de uma empresa que realmente aquele que tem menos formação, menos estudo, ele é excluído, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma ascensão, o quê? Que essa questão da invisibilidade social, ela também, me corrija se eu estou errado, ela acaba fazendo uma força para a formação de determinados grupos, né, que vão se unir para lutar por uma causa, né? Eu vejo, por exemplo, falando de pobreza, né, as favelas hoje eu vejo que já começam a formar os seus grupos para lutar por aparecer, por poder brigar pelos seus direitos, né? Os afrodescendentes, eu vejo da mesma maneira, o movimento o MST, né, que eram grupos que a gente não percebia, né? Com essa ascensão desse grupo, eu vejo que eles estão se inserindo cada vez mais, né? A questão da invisibilidade, né? Porque temos a nossa sociedade capitalista, o Sandro lembrava, talvez tenha ajudado a acentuar ainda isso, professora Mara? Olha, talvez essa fosse uma questão específica a ser pesquisada. Você disse, né, as pesquisas são recentes, né? E até porque nós precisaríamos, quero voltar de novo, talvez num próximo programa a gente pudesse falar visibilidade, invisibilidade social e exclusão social. Claro. Invisibilidade social e trabalho, porque é um mundo, né? Se a gente pensar em invisibilidade em relação à exclusão social, as iniquidades sociais, a pobreza, que é um pouco da questão que o Sandro falou, talvez, só talvez, eu não tenho essa certeza, a gente poderia dizer que a gente tem um maior número de sujeitos se organizando para tornar as suas tarefas e a sua identidade visível. Mas se a gente pensar em outros espaços, não. Como esse espaço que eu estou dizendo das mulheres. Quer dizer, a gente está no século XXI e todos os dados do IBGE demonstram que as mulheres que trabalham fora continuam trabalhando 5 vezes mais do que os homens em casa. Bom, então isso está dizendo de uma invisibilidade do trabalho doméstico, ponto. Na questão do trabalho, aquilo que eu falei, isso nem está sendo colocado. Agora, tem uma questão que eu acho que talvez para a gente discutir a gente podia separar, que alguns autores, volto a dizer, esse é um estudo enquanto teorização, é um estudo novo enquanto teorização, tem se dividido em 3 grandes aspectos para se analisar, se interpretar a questão da invisibilidade. Um é no aspecto político. Sim. Né? A invisibilidade social no aspecto político. Outro é nos aspectos das questões vinculadas às várias formas de discriminação, dos segmentos historicamente discriminados, negros, mulheres, pessoas com deficientes, pobres, tá? E com profissões que quase ninguém gostaria de assumir, tipo gari, catadores, recicladores. E a outra questão são nas relações novas colocadas pela questão nova da informatização. Por exemplo, vamos pensar que tem a ver, e daí a psicologia pode nos ajudar melhor, que tem a ver com as relações hoje, nós nos comunicamos, nós ficamos invisíveis na internet, no Face, em todas as redes sociais, se a gente quer entrar ou não. E mesmo, está provado, algumas pesquisas demonstram, que o sujeito que responde determinadas questões, afirma, usa determinadas metáforas e frases ao escrever e não diria pessoalmente. Então, Sim. Ele usa o fato de ele não estar na presença fisicamente, é uma forma de invisibilidade, né, para dizer as questões. Algumas questões. Tatiane, por favor, microfone, coloque a sua questão. Acho que é bem importante isso que você coloca, porque a internet acaba protegendo, né? É uma forma de, na medida que eu coloco a minha opinião sem me mostrar, eu estou protegido. E fico pensando assim um pouquinho, porque na psicologia, pensando mais na área organizacional, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, a questão do pertencimento, né? Porque na medida que a gente tem esses contatos, a gente acaba se identificando com grupos, a gente acaba desenvolvendo esse sentimento, né, de fazer parte da sociedade, e fico me questionando nessa questão da invisibilidade, né, de que sociedade que essas pessoas invisíveis fazem parte,
né? Com que grupos que acontece essa identificação, né? Fico me questionando um pouquinho nesse sentido também. Ok, passa para a Daniele também, por favor, seu ponto de vista, sua questão. Bom, pensando na invisibilidade social, assim, generalizando, abrangendo todas as questões, seja de trabalho, de doença, enfim, eu penso que, assim como o Bauman já trouxe, né, que a própria sociedade produz esses estranhos. Ou seja, aquela pessoa que não se ajusta a determinadas normas, regras dessa sociedade, ele é visto como diferente. Ele sendo visto como diferente, ele se torna invisível, ele não é incluído nessa sociedade. E isso acaba acarretando 1001 formas de preconceito e discriminação e fortalecendo ainda mais essa invisibilidade social, né? A minha questão é como, numa sociedade, então, cheia de preceitos e regras, né, onde quem não se ajusta é excluído, como tornar essas pessoas visíveis sendo o que elas são, né? Seja um trabalhador, seja um gari, seja uma empregada doméstica, seja a mulher que desenvolve suas atividades no próprio lar, seja uma criança ou o próprio adolescente, ou, enfim, o negro, como torná-los visíveis nessa sociedade cheia de normas e preceitos que não aceita o que é diferente, né? Não aceita o estranho. Aproveitando para complicar mais um pouquinho a vida da Mara ainda aqui, o Roberto da Mata disse que talvez essa indiferença que você colocava, quem é indiferente, quem não... não se ajusta, não, né? Mas quem se torna indiferente e não tira do seu campo de visão alguém, ele talvez esteja com uma autopreservação, porque diz que é um processo um tanto doloroso que ele não quer enfrentar. Ele não quer enfrentar, é mais cômodo eu passar de lado, né, de alguém que está aí, da sua atividade, do seu drama, etc. Mara, fique à vontade, por favor. Né? É que eu volto a dizer assim, hoje, e por isso que ele é um estudo novo, tem tantas caracterizações particulares para se analisar a questão da invisibilidade, que é um mundo, daria 200 programas. Então, se a gente pensar nessa perspectiva do que a Dani falou, eu posso concordar com ele. Ou seja, bom, se eu tenho um preconceito de que as pessoas são pobres porque são preguiçosas ou porque Deus quis assim, eu não tenho que me envolver mesmo. Aliás, porque eu não quero me envolver com preguiçoso, afinal eu sou uma trabalhadora, ardorosa e tal. Ou eu não quero cometer um ato contra Deus, porque afinal, se Deus quis assim, quem sou eu para ir lá ajudar o sujeito? Então, sim, então eu não vou olhar, ele não me pertence, eu quero tirar fora, porque isso pode me contaminar, né? Ele realmente vai excluir porque ele não faz parte disso. Bom, eu sou alguém que é pobre ou porque tem todas as formas de discriminação, né, envolvem isso. Eu não quero ter contato com esse sujeito porque é ruim. Aliás, eu nem considero ele um sujeito. Sim. Certo? Então, exatamente. Então, no máximo ele tem uma identidade funcional. Exatamente, tá? Ele é uma coisa. Eu sempre brinco com uma frase que é assim, né? Parece que na sociedade contemporânea a gente tem dois tipos, os seres humanos, nós e os pobres. Ou seja, como se os pobres não fossem seres humanos, né? Então, eu acho que esta é uma questão. Neste sentido, sim, eu acho que ele poderia estar certo. Agora, em outros aspectos que envolve hoje a comunicação apenas via mídia ou internet, que ela tem uma distância, isso ela pega outras análises. Porque, veja, o sujeito não necessariamente, muitos adolescentes, e tem estudos aí da psicologia que dizem isso, da antropologia, muitos adolescentes se comunicam tímidos, se comunicam muito bem pela internet, sim, porque não tem o outro na frente. Tá? Ou jogam muito bem os jogos, porque não tem o outro na frente. Quando ele tem o outro na frente, ele jamais vai conseguir dizer, aliás, parece que ele é mudo,
né? Bom, é uma questão. Agora, a outra que tem mudado a nossa, inclusive, estrutura de funcionamento, tem a ver com aquilo que, pelo mundo contemporâneo e a falta de tempo que ela é real, a gente demora mais para chegar ao trabalho, a gente demora mais para fazer as coisas, se complexificou, as exigências são maiores, eu uso a internet, que parece tão fácil, então vou pensar, eu falo com a minha filha que mora no Rio de Janeiro todos os dias, e me dá a sensação de que eu falo com ela. Não é verdade, eu só falo. Mas tu terminou uma relação que, historicamente, desde a pré-história, nós nos constituímos enquanto ser humano, que é o toque. É diferente, tanto que, por que as pessoas podem escrever, terminar um namoro por e-mail, ou terminar um namoro por carta e não tem coragem de terminar via cores? Isso, ele constitui uma nova forma de relacionamento. Sim. E não é por acaso que eu usei a expressão, porque o nome lá nessas redes é ficar invisível, né? Então, esse tipo de invisibilidade, ela não tem a mesma lógica. Perfeito. Eu não quero deixar, às vezes, outros... Eu não quero só falar com a minha filha pela internet. Eu gostaria de ter ela do meu lado, entende? Então, eu acho que são... aspectos diferentes com conceitos diferentes. Vamos aproveitar que está falando desses aspectos com a tecnologia, a internet, e botar o publicitário aí, né? Pois é, eu estava aqui refletindo sobre o que a senhora estava colocando, né? E percebo realmente, né? As pessoas hoje estão com uma relação mais virtual do que pelo toque, pelo tato, tudo. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a rede social hoje quando acontece algo na sociedade, ela é compartilhada e às vezes a gente consegue, através da rede social, se mobilizar por causas que às vezes ficariam muito mais invisíveis se não tivesse ela, né? Okay. Como no aspecto de um pobre que está na rua, que está desassistido, ou causas como os animais, a gente percebe, porque eu ando fazendo muita análise de redes sociais, né? E a gente percebe assim como se multiplica isso, né? Então, certo. Ao mesmo tempo que afasta um pouco as pessoas, está aproximando determinados grupos a se unir, né? Ok, Sandro, eu vou ter que passar para a Mara, senão depois a gente... Mara, 1 minuto, aproveita e já encerra nessa tua fala. Bom, daí eu acho que a gente podia fazer invisibilidade social e redes sociais. E redes sociais, né? As pesquisas não dizem isso que tu está falando. As redes sociais, o que ela menos serve é para a gente se articular em grandes movimentos em defesa de causas. As redes sociais, elas têm, se as pesquisas estão corretas, têm servido muito mais para um egocentrismo, para a gente falar das nossas questões. Eu fico lá dizendo, estou no shopping, estou comendo X em tal lugar, do que para realmente fazer esses movimentos. De forma nenhuma eu sou contra as redes sociais, né? Muito e o potencial que elas têm, né? E o potencial que elas têm, né? Agora, para finalizar, a grande questão da invisibilidade social na contemporaneidade é que ela agrega as questões de visibilidade antigas, tipo isso que eu trouxe da mulher, a gente não deu salto de qualidade. Ela envolve as questões antigas da questão do poder. As mulheres continuam sendo em menor número nos cargos, continua. Só que ela agrega questões novas. Perfeito. Obrigado, Mara, pela participação. Sei que realmente temos que desdobrar mais ainda o tema. Obrigado pela participação das acadêmicas, também do Sandro. O Teorema de hoje termina aqui. Nós voltamos na próxima edição com outra proposta de debate. Até lá.